queria também mandar aquele forte abraço para os nossos patrocinadores. Queria agradecer aí a Steel Molds e a Infinity Ferramentas lá de Sorocaba. Tamo junto, pessoal. Vamos seguir aqui com a nossa A gente entrevista. vê que cada vez mais jovens no meu consultório vêm aparecendo com uma pressão alta, com uma diabetes, obesidade. A obesidade hoje, a gente já considera ela uma epidemia, é uma doença. Sim. Eu falo que a pessoa, ela não precisa ser magra, Uhum. mas ela precisa ser saudável. Eu não trabalho com o meu paciente, eu não Uhum. cultuo a magreza, eu Sim, cultuo a saúde, muito bem. né? E o excesso de peso, a obesidade, a gente sabe que traz inúmeros problemas. E são esses que eu acabei de falar, inflamação, enfim, isso é o básico, né? Tem muitas outras Se a coisas. gente fosse aprofundar. Exatamente. Então, os ultraprocessados, eles têm esse impacto na nossa saúde. E é o que eu disse, eles podem ser consumidos, mas numa frequência menor do que os outros tipos de alimentos. Sim, muito bem. Todos os alimentos industrializados fazem mal? Ou existem opções que podem fazer parte de uma alimentação saudável? Sem dúvida nenhuma, tem opções que podem fazer parte. Verdade. Até pela praticidade também, né? Isso que a gente Sim. sabe hoje em dia, as pessoas cada vez mais trabalhando, estudando, Correria, menos né? tempo fora, dentro de casa, mais tempo fora. Então, a gente precisa Sim. contar com esses industrializados. Como eu disse agora há pouco, a gente tem os ultraprocessados, Sim. mas a gente também tem os processados e o minimamente processado. Sim. Então, o que que é um alimento minimamente processado? É o arroz, um feijão, um leite que passou pelo processo de pasteurização para matar as Sim. bactérias, um suco que passou por esse processo, Uhum. um vegetal, ele também é minimamente ali manipulado. Então, esses Sim. são os alimentos. Um iogurte natural, ele vem dentro de uma embalagem. Ele é minimamente processado, porque ali dentro só tem leite e fermento lácteo, apenas. Esses processados, aí entra queijo, entra um Uhum. pão feito em padaria, por exemplo, Sim. entra um bolo comprado pronto. E os ultra é o que eu falei agora sobre os ultraprocessados, né? Salsicha, salgadinho de saquinho, biscoitos, bolacha, macarrão instantâneo, enfim. Sim. Então, os minimamente processados e os processados, eles podem fazer parte da nossa rotina. Então, o que que a gente pode trazer desses exemplos? O iogurte, o queijo, um atum enlatado, uma sardinha enlatada. Que O legal. atum e a sardinha, eles são excelentes fontes de ômega 3, que é um nutriente extremamente importante para a nossa saúde cardiovascular, por exemplo. Olha, Então, até quero dar uma dica aqui, por aproveitar a favor. deixa. Tem muita gente que tem dúvida, né? Ah, eu compro atum em óleo ou em água? Eu Boa, compro atum verdade mesmo. ralado ou atum em pedaço? Uhum. Então, vamos tirar, desmistificar isso, né? Boa. É, o atum, por ele ter ômega 3, se ele está em água, esse Uhum. ômega 3 ele oxida, ele perde o seu poder. Sensacional. Então, atum em óleo, sardinha em óleo. Vai Muito tirar bem. da lata e já comer? Não, aí a gente vai drenar esse óleo. Uhum. Simples de tudo. Põe numa peneira, aperta com uma colher, com um garfo, deixa escorrer o máximo possível e tá pronto. Não precisa lavar o peixe. Atum Bacana. em pedaço ou atum ralado? O Sim. atum ralado, ele até o sabor é um pouco diferente. Ele tem um pouco de víscera junto, Uhum. fígado, enfim, do peixe. Então já não é tão interessante, porque também vem mais metal pesado, por exemplo. Exato. Então, se tiver a possibilidade de consumir o atum em pedaço, vai ser melhor. Mas é ruim consumir o ralado? Não, não é. Só que o pedaço é um pouco melhor. Então, são alimentos processados, industrializados, que são excelentes para a saúde. Milho enlatado, ervilha Hum. enlatada, é, extrato de tomate, alguns Extrato de molhos de tomate. tomate também acabam sendo interessantes para a praticidade do dia a dia. Uhum. Qual é a dica que eu posso dar para você saber se um alimento industrializado é saudável? A Sim. lista de ingredientes. Quanto menor, melhor. Olha. E sempre ela é por ordem decrescente. O primeiro nome que aparecer na lista vai ser o que mais tem dentro do produto e o último é o que menos tem. Então, essa é a melhor dica que eu posso dar. Muito Escolher o boa. Eu não industrializado, sabia. escolher o industrializado que tem menos ingrediente. E se você pegar, por exemplo, um molho de tomate, a Sim. gente tem inúmeras opções no mercado. Sim. E tem de tudo quanto é jeito também. Se você pegar lá um que tem tomate, açúcar e sal, ou tomate, sal e açúcar, é exatamente, um vai ter mais sal, outro vai ter mais açúcar.
Então, Entendi. só para ter uma noção, para Sim, entender o sim. que é. O que tá em primeiro é o que tem mais. Exatamente, e no aí molho. vem por ordem decrescente. Muito Então, o bem, que que tiver menos dica. ingrediente na composição. Olha, muito bom. Gostei, Camila. Vamos continuar aqui então nas nossas questões. Como montar um prato saudável na correria do dia a dia? Isso é o que eu mais converso com os pacientes no consultório. Sim. E isso é o que eu vivo na minha rotina também. O que funciona muito bem para mim e para todos os meus pacientes? Planejamento. Planejamento. Como tudo na vida. Se Oh, a gente não se não tenho planeja, dúvida. né? Se Sim. você não se planeja para nada, nada vai dar certo. E na alimentação não é diferente. Então, quais que são as melhores dicas, as mais importantes? Sim. Pegue um dia da sua semana e prepare as suas refeições. Cozinhar mais, mesmo que a gente não tenha tanto tempo, em 2 horas do seu dia, do seu sábado, do seu domingo, ou na hora que você chega às 6 horas da tarde, você consegue cozinhar para sua semana inteira. Então, se dedicar ali 2, 3 horas na semana para você Sim. ter coisas prontas. Uma dica também que é extremamente importante: quem congela sempre tem. Eu gosto Verdade. muito de usar essa frase: quem congela sempre tem. Então, você vai fazer uma carne moída? Na rotina, faz um pouquinho a mais, congela uma porção. Um dia você não tem proteína ali pronta, você lembra que você tem uma carne moída prontinha no seu freezer. Estar congelado perde algum valor nutricional? Não perde valor nutricional. É Muito muito bom. melhor você congelar, ter ali pronto, temperado mesmo, do que comer outra coisa que não seja Olha, saudável, né? Considerado bacana. mais saudável. Um costume legal que todo mundo faz hoje em dia é o feijão, né? Exatamente. Felizmente a gente pega às vezes os potes lá achando que é sorvete, mas é Tem feijão. feijão? Mas não tem problema também, né? Exatamente, exatamente. Até, eu tenho pacientes até que congelam um arroz. Ai, Camila, mas o arroz é tão fácil de fazer, tão rápido. Mas tem gente que não tem esse tempo na rotina do dia a dia. Então, para aquela pessoa, funciona melhor deixar o arroz porcionado. Sim. E ter também produtos industrializados do bem ali perto. Então, um iogurte mais saudável, fruta seca é uma opção muito boa. Mas as frutas secas, elas também são boas opções. Porque você pode deixar numa gaveta, você pode deixar na sua bolsa, que ela não vai estragar. Então, talvez é um processado do bem. Ela passou ali por um processo de mini processamento, mas é. Então, eu acho que assim, a melhor dica que eu posso dar: planejamento. Planeje-se. Entenda, vá no mercado sabendo o que você vai comprar. Ah, uma coisa importante também: se você comprar uma melancia e botar lá na geladeira, você não vai picar nunca essa melancia, ela vai Tá estragar. vendo, Juliana? Ela vai estragar. Exato. Se você comprar um abacaxi e largar na geladeira, ele vai estragar. O que eu faço, Elvis? É um saco. Mas hoje mesmo eu fiz mercado. Sim. Eu comprei melancia e melão, que são frutas maiores. Eu já cheguei, eu já piquei, já deixei dentro da geladeira, dentro do potinho picado. Óbvio que eu vou consumir. Agora, se eu chegar correndo no meu almoço, você acha que eu vou picar uma melancia? Você vai olhar aquela melancia, ela vai ficar lá. Ela vai ficar lá, ela vai estragar. Então, até eu preciso me planejar. Sim. Não é porque eu sou nutricionista que a minha alimentação é toda perfeita. E uma coisa importante, também não é buscar a perfeição. Sim. É fazer o que está dentro da sua possibilidade. Boa. Eu gosto muito da frase antes feito do que perfeito. Porque às vezes as pessoas elas querem mudar um padrão, um hábito alimentar, Sim. mas é 8 ou 80. Ou ela vai fazer tudo perfeito, ou ela não vai fazer nada. Mas não precisa ser assim, né? Existe um meio termo. Existe um meio termo, exatamente. Muito bom, muito bom. Vamos seguir aqui então. Suplementos alimentares realmente ajudam? Essa é polêmica. Realmente. Essa é polêmica e depende. A resposta é depende. Sim. Por que depende? Tem pessoas que realmente precisam de suplementação. Sim. Quais que são essas pessoas? Pessoas que fazem exame de sangue e têm uma deficiência nutricional. Por exemplo, uma baixa de vitamina B12, uma baixa de vitamina D. Sim. Quando a pessoa está em deficiência, só a alimentação não vai dar conta. Entendo. Então, não adianta eu passar um alimento rico em vitamina B12, porque ela não vai conseguir elevar ao nível de suprir essa carência nutricional. Aí entra um suplemento. Camila, pegando esse gancho das vitaminas. Sim. Eu tomo vitamina de A a Z, composto alimentar, complexo vitamínico, multivitamínico. Eu, Camila, não gosto muito. Por quê? É muito comum você ver pacientes que tomam esse tipo de suplemento por conta ter excesso de um nutriente e falta de outro. E o complexo vitamínico, multivitamínico, seja lá como você chama ele tem todas as vitaminas e todos os minerais presentes. Sim. E aí, se você tá com muito de um
e você tomar aquele dentro desse Você composto, está aumentando sobrecarregando. aquele. Exatamente. Então não é interessante. Sim. Por isso que é importante passar por um profissional da saúde para ele determinar o que você precisa ou não. Boa. Né? Muito bem. Qual é o segundo grupo que precisa normalmente de suplementação? Gestantes. Gestantes. Porque a demanda aumenta. Sim. A demanda aumenta, você tem um bebê sendo gerado dentro de você. Sim. Então, normalmente, a gente suplementa algumas vitaminas em gestantes. Idosos. Os idosos normalmente também. E atletas. Atletas de alta performance é indiscutível que precisa de determinados suplementos. Certo. Mas agora nós, meros mortais. Tenho todo o meu exame dentro do saudável, pratico minha atividade física, não sou atleta, mas vou na academia ali 4, 5 vezes por semana e como bem. Preciso de suplemento? Depende. Se você quiser ter um whey protein na sua alimentação, você pode ter. Você precisa? Não. O que é um whey protein? É um suplemento de proteína. Sim. A proteína é o quê? O whey protein é uma opção, mas ela está presente aonde, aliás? Em carnes, de modo geral, qualquer tipo de carne, ou bovina, suína, peixe, frango. Ovo também é muito rico em proteína. Sim. Leite, até porque o whey protein, ele é a proteína do leite de forma isolada. E a gente também tem alimentos de origem vegetal que tem proteína na sua composição também. Sim. As leguminosas, o feijão, a ervilha, a lentilha, não tanto quanto as proteínas animais, mas também tem. Então, assim, ai, Camila, na minha tarde, você é um paciente que precisa comer proteína na sua tarde. Sim. Eu não vou conseguir fazer um ovo, eu não vou conseguir fazer um patê de frango. O whey protein é mais fácil para mim. Show! Excelente! Agora, quais suplementos têm evidência maior? O principal deles é a creatina. A creatina é um suplemento que praticamente todos podem, não que devam, mas podem tomar. Sim. Ela vai ajudar na performance do treino, ela vai ajudar na recuperação e na muscular e na hipertrofia. Hoje em dia a gente tem muitos estudos que são favoráveis ao uso de creatina para pacientes diabéticos, para pacientes que têm a propensão a desenvolver Alzheimer. Então a creatina é um suplemento excelente. Sim. Ômega 3, que eu falei agora há pouco do peixe, né? Que infelizmente, a população brasileira não consome peixe como deveria, muito pouco. né? Não é costume. Exatamente. Tem paciente que não consome nenhuma vez por mês peixe. Então, se conseguir aumentar o consumo de peixe é super legal, mas suplemento de ômega 3 também é interessante. Camila, chegamos na última questão. Qual é o principal erro que atrapalha quem tenta emagrecer ou ganhar massa muscular? Eu acho que é a pressa. A pressa. Boa. Ótima resposta. Eu acho que a pressa seguida de constância, porque Sim. a pressa faz a pessoa se frustrar e ela perde a constância. Boa. Eu acho que o maior erro que eu posso dizer é isso. Eu vivo no meu dia a dia. A pessoa chega e fala, quanto que eu vou emagrecer nesse mês? Ou então, quantos quilos eu consigo ganhar nesse mês? Sim. Primeiro que cada corpo, cada organismo reage de um jeito. Então, a nutrição, ela é matemática, mas o nosso corpo não. A nutrição eu vou calcular calorias, mas o nosso corpo não é matemático. Então, cada pessoa é única. Às vezes, pessoa com o mesmo peso, o mesmo percentual de gordura, a mesma rotina, uma vai ter resultado mais rápido que a outra. Porque os organismos são diferentes. Então, essa pressa pelo resultado faz a pessoa desanimar, até porque o nosso corpo não é uma máquina. Não é do dia para a noite que você engordou, não é do dia para a noite que você vai emagrecer. Exatamente. E não é do dia para a noite que você vai conseguir ganhar massa muscular. Até ganhar massa muscular é mais difícil do que emagrecimento. Eu já fui xingada no meu Instagram por falar isso. Verdade. Como que você pode falar que emagrecer é mais fácil do que ganhar massa? Fisiologicamente é. Claro, tem questões emocionais, mas fisiologicamente ganhar massa muscular é mais difícil do que perder peso. Por quê? Para ganhar massa muscular você precisa treinar pra caramba e você precisa comer muito certo e comer muito. Normalmente quem quer ganhar massa muscular é aquela pessoa mais mirradinha, mais magra. Então, e é uma pessoa que não tem tanto apetite assim. Então é muito mais sofrido. Muito mais, né? Muito mais mesmo. Então, eu acho que a principal palavra assim que eu posso falar do que atrapalha o emagrecimento ou ganho de massa é a pressa e a falta de constância por conta disso. Muito bem. Gente, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa entrevista ficou sensacional. Muito conteúdo, muitas dicas. Assistam ela completa. Acredito que vocês não vão se arrepender de nada.
E como de costume, vem somar com a gente!